Falar agora da violência contra mulheres. Uma motorista diz que foi agredida por um homem no trânsito. Essas imagens foram gravadas pela própria vítima. O homem estava alterado. Ele foi tirar satisfação com uma possível imprudência dela no trânsito. E você ainda acha que tá certo ainda? Você é louca, filha. O vídeo é muito rápido. O soco acertou o rosto da Cíntia, que ficou com alguns roxos. A briga aconteceu bem no horário movimentado no centro de Ribeirão Preto. Eu estava saindo do meu trabalho, né? Eu peguei meu carro, saí do estacionamento e quando eu saí do estacionamento, eu acabei fechando ele de alguma forma, né? Não chegou a ter colisão, não chegou a ter nada, mas ele ficou muito irritado, ficou muito bravo, começou a esbravejar comigo. Ela conta que nunca imaginava passar por isso. Acredito que a gente tem que ter paciência no trânsito. Daí eu falei, paciência, moço, por favor, né? Daí ele começou a descer, a gente começou a descer, ele continuou me xingando. E teve uma hora que ele começou a ser muito ofensivo comigo, eu peguei e parei o carro. Parei o carro, daí ele pegou e começou até uma briga de trânsito mesmo. Cíntia passou por um exame de corpo de delito. Ela ainda está assustada com a agressividade do homem. Ofendeu. Falou palavras de baixo calão, me xingou bastante. E foi exatamente isso que fez me ficar muito nervosa antes de tomar o soco. O homem também fez exame de corpo de delito. A motorista estava com a carteira de habilitação e a documentação do carro vencidas. O veículo foi levado para o pátio da RP Mob. O Elon César está exatamente agora ao vivo com a gente no lugar onde teve essa briga de trânsito. E você também tem a versão aí do motorista sobre esse caso, né, Elon? Bom dia para você. Oi, Bruna, um bom dia para você, bom dia para todos. Exatamente, hoje nós fomos conversar com esse motorista de 64 anos que se envolveu nessa confusão no trânsito aqui de Ribeirão Preto. Estamos exatamente no cruzamento onde tudo aconteceu na segunda-feira por volta das 13h25 da tarde, que é inclusive um cruzamento muito movimentado aqui de Ribeirão Preto, Olavo Bilac com a General Osório. E foi aqui onde tudo aconteceu nessa data. Hoje conversamos com o motorista de 64 anos envolvido nessa briga. Ele explicou a versão dele, o que teria causado essa briga, tudo o que aconteceu para que a situação tivesse essa proporção também. Vamos ouvir na entrevista o que ele disse, a versão dele sobre essa briga aqui nesse cruzamento da Vila Seixas. Pode rodar, por favor. Ela já não olhou pra cima, que a preferência era minha, e eu quase bati nela. Aí eu fiquei imaginando, se meu carro não tem o freio, eu ia ficar no prejuízo. Ela parou numa faixa pare, na Olavo Bilac, com a General Osório. Aí foi aonde que dentro do meu carro eu falava pra ela, falou, você tá louca, você tá louca? Aí ela pegou e engatou o ré no carro 3 vezes e começou a bater na frente do meu carro. Aí eu desci do carro, fui falar com ela pegou a câmera e veio querer me filmar. Eu falei, você não vai me filmar não. Aí foi onde que eu bati a mão no celular dela, deve ter relado do rosto dela. Aí ela falou, você tá me dando soco? Você tá me dando soco? Aí ela saiu de dentro do carro e começou a chutar tudo no meu carro. Foi aqueles amassados que você viu ali. Bom, esse motorista contou a versão dele sobre essa situação, inclusive mostrou pra gente, vocês vão acompanhar também agora as imagens do carro dele que ficou amassado, ficou danificado em alguns pontos ali na lateral, na frente do carro também. Outra imagem que ele fez questão de mostrar foram os machucados no corpo dele, nos braços, na altura do ombro, que ele disse que foi quando ela a agrediu com uma chave de fenda. Então teve esses machucados, alguns furos no corpo dele, por isso esse motorista também passou por exame de corpo de delito. Agora há pouco nós conseguimos também imagens de uma câmera de segurança aqui nesse cruzamento da Vila Seixas que mostra esse acidente. Vamos ver juntos aí na tela também, porque a imagem não mostra exatamente o momento em que essa mulher sai com o carro do estacionamento, mas mostra quando ela para no cruzamento, logo em seguida o motorista também está com o carro dele parado atrás dela. A gente consegue perceber que existe uma discussão ali porque os dois carros estão parados
parados, a gente vê uma movimentação nas janelas. E aí, em algum momento dessa gravação, mostra também quando a mulher dá ré e bate na frente do carro dele com a traseira do carro dela. É aí então que começa a confusão, porque depois dessa batida, ela desce um pouco mais com o carro, passa um pouco mais desse cruzamento. Logo em seguida, o motorista desce do carro dele, vai até a porta ali da motorista, da Cíntia, e ali começa uma outra discussão. Até que a gente consegue ver nas imagens também em que tem o momento da agressão. São 2 socos que ele dá contra essa motorista que está dentro do carro. Logo em seguida, ela desce do veículo e aí a confusão toma uma proporção ainda maior. Eles começam essa agressão do lado de fora e é o momento em que ela também vai para cima desse homem. Essa confusão toda foi registrada pelas câmeras de segurança de um comércio aqui perto. Nós obtivemos essa gravação que mostra realmente tudo isso que aconteceu na segunda-feira. A briga toma uma proporção um pouco maior, outras pessoas que estão perto também vão até eles para tentar separá-los dessa confusão, que poderia inclusive ter um desfecho ainda mais complicado. Os dois, o motorista e a motorista, passaram por exame de corpo de delito na polícia e agora esse caso também vai seguir em investigação. Por isso, para a gente entender os desdobramentos dessa situação toda, nós convidamos o doutor Daniel Ronde para participar aqui com a gente no EPTV1. Doutor, numa situação como essa, em que tem uma briga de trânsito, em que os dois estão machucados depois de uma agressão, o que acontece a partir de agora? É preciso uma representação para o caso ser investigado? Quais são os próximos passos dentro de um caso como esse? Bom dia para o senhor. Bom dia. Sem dúvida, é uma ação que depende de representação das vítimas. Então, aqueles que se sentirem lesados enquanto vítimas deverão manifestar isso ao Poder Judiciário e aí sim, através de uma representação criminal, e tem o início de uma ação penal. Essa ação penal vai depender de prova, vai depender exatamente de laudos técnicos, da mensuração dessa lesão, né, a quantidade de lesão, e aí sim pode desencadear todo um processo tanto na esfera civil, indenizatório, moral ou material, quanto na esfera criminal. Quando a gente fala dessas situações de indenização, processo civil, penal, o que pode acontecer com esses dois envolvidos? Depende do que para uma sentença? Olha, a palavra-chave, infelizmente, hoje é intolerância. Nós estamos vivendo um adoecimento desse tecido social. Por quê? Porque as pessoas acabam não dialogando. E quando a pessoa é intolerante, ela é provavelmente ofensiva, agressiva e perigosa. Um juiz de direito, julgando um caso desse, ele pode colocar uma pena, inclusive alternativa, para que uma pessoa que seja intolerante possa, por exemplo, ter que frequentar cursos, determinadas palestras, deva prestar serviços comunitários, ou seja, criar uma autoavaliação de que aquele comportamento na sociedade não é aceito. Então, isso também faz parte de uma decisão judicial, um caráter inibidor para que essa violência não se propague. Por quê? Nós não podemos viver um estado de coisa onde a lei seja a do mais forte. Nós temos que viver a presença e a legalidade das normas de relacionamento social, praticar a tolerância, praticar o diálogo e, com isso, uma vida feliz e melhor. Doutor, num caso como esse, as duas partes podem representar uma outra dentro desse processo? Ou somente uma tem esse direito? Como funciona? As duas podem representar. O juiz, havendo essa colidência, né, de versões, o juiz analisará, por exemplo, quem iniciou, se a proporção da reação foi na medida de algo normal, de algo esperado, de algo razoável. E aí essa análise é feita por uma pessoa isenta do Poder Judiciário, um juiz de direito. Então, isso sendo levado à justiça, um primeiro momento, uma tentativa de conciliação dessas pessoas e depois um julgamento de quem tiver a culpa, aí sim vai ser julgado e provavelmente condenado. Perfeito. Obrigado pela participação e esclarecimento para a gente aqui no EPTV1. Como o Dr. Daniel Ronde mesmo disse, é um caso, Bruna, que a tolerância faria toda a diferença. Que bom que a situação não tomou uma proporção ainda maior, com outros desdobramentos, como nós já cansamos de ver aqui em Ribeirão Preto e outras cidades da região também, onde uma briga de trânsito acaba terminando até mesmo em morte. Nesse caso, foram duas pessoas que ficaram machucadas, os carros ficaram amassados, e tudo isso por conta de um desentendimento nesse cruzamento aqui na Vila Seixas, em Ribeirão Preto. O caso continua sendo investigado e a gente também acompanha esses desdobramentos para ver essas representações, como vai ficar essa situação. Volto com você no estúdio.
É uma imagem feia, triste de se ver, né, Wellon? A gente acompanhando aqui do estúdio, aquela famosa história que a gente sempre fala, violência que gera violência. Ninguém briga sozinho, então começou uma briga. A gente não está aqui para fazer nenhum juízo de valor de quem está certo ou errado. Agora a polícia vai investigar esse caso, mas o fato é que existe ali uma câmera de segurança, existe uma briga, uma agressão do homem para a mulher, da mulher para com o homem também. Então agora a polícia vai analisar, o juiz também vai analisar e, como disse o advogado, né, caso seja configurado um caso de intolerância, quem sabe essas pessoas possam rever aí o que fizeram para ter mais tolerância, principalmente no trânsito, como você bem disse, Wellon, onde muitas pessoas passam e, infelizmente, podem acabar em casos mais graves. Obrigada, Wellon, pelas suas informações. Agradeço também a entrevista do advogado que esclareceu para a gente esse caso feio, né, de se ver.